A Macieira, capítulo 20 e final. Então, o Carlos, depois de sair da reunião, dirige-se a Espindo. Espindo é uma pequena aldeia característica do Barroso, que tem 38 habitantes. E é uma aldeia classificada e tem edifícios bastante interessantes, casas rústicas bastante interessantes. Então, o Carlos vai a Espindo ver como estava a população, muito pequena, e tentar arranjar comida. Quando chegou lá, deparou-se com habitantes a conversarem e outros estavam nos trabalhos da agricultura, nos campos circundantes, que ficam numa espécie de socalcos. É uma zona muito bonita geograficamente e paisagisticamente. E nas conversas com as pessoas que estavam, claro, curiosas por conhecer o Carlos e a história do Carlos, não é? Como é que ele tinha vindo até ali, naquela situação. E o Carlos apercebeu-se que duas delas precisavam de remédios para a tensão. Mas o farmacêutico, em conjunto com os da organização A Macieira, que o Carlos bem conhecia, tinha sido parte dos fundadores e, no entanto, tão mal tinha acabado por 14 comprimidos a um blister. Quiseram e pediram um porco que estes acabaram por dar. Então Carlos apercebeu-se basicamente do esquema de extorsão que estava montado e que acontece muitas vezes em situações de sobrevivência. E que ele teria que, possivelmente no futuro, até porque poderia vir a precisar de remédios, tratar dos membros da macieira. Ou seja, não matá-los, mas incapacitá-los em manobras táticas. E, por sua vez, ter acesso à farmácia, sendo que a ideia de progredir até saber o que se tinha passado e em que situação estava, continuava na cabeça do Carlos. O Carlos pensava depois em emboscá-los como se fossem presas, usando as suas táticas. Eles estavam confiantes da força da freguesia de Ruibães e das capacidades das suas caçadeiras e dos seus conhecimentos, mas faltava-lhes aquela capacidade que o Carlos classificava como capacidade de viver no mato. O Carlos deixou 14 comprimidos, pediu apenas ovos e em troca recebeu 6 ovos e 2 fatias de bolo de laranja feito em fogão de lenha. Lembremos que a população tinha apenas 38 habitantes. O Carlos não podia dar mais remédios e primeiro saiu da casa, quando os deu, primeiro saiu da casa onde os deu e não quis abrir a mochila dentro dessa casa e só depois entregou os remédios à habitante, que depois os distribuiria também por a outra vizinha. Uma outra pessoa perguntou-lhe se tinha Benuron e o Carlos deu 2 comprimidos de Benuron. Perguntaram se o Carlos ia ficar por ali. E o Carlos disse que não, que
que e dirigiu-se para um dos vales que ficam na zona do pós-nascente do Ave, que é no Talef, Serra da Cabreira. Mas, quando tinha começado a dirigir-se para lá, pensou nas zonas de pesca, que na nascente do Ave não são, como é lógico, o ideal, até porque o fio de corrente é pequeno, contrariamente à Albufeira de Salamonde, e então dirigiu-se para o lado, mais para o lado dos confins da fronteira com Montalegre, mais para o lado da Ponte de Miserela, e acampou cerca de 30 metros acima da estrada 103. Depois da estrada 103, que liga a Braga a Chaves, há um vale que é bastante inclinado até às margens da Albufeira da barragem de Salamonde, e o Carlos acampou numa zona mais plana, 30 metros acima da estrada, em zonas bastante inclinadas. À noite, e apesar de ser ainda um esticãozito, e estava-se na quinta à noite, o Carlos pensou, e estava a pensar, que ir à missa no domingo depois daquilo que tinha acontecido, e se fosse de uma forma aberta, seria arriscado, porque poderia aparecer o comandante da GNR, que se quereria vingar da lapada, basicamente, que levou nas fuças, numa linguagem simples, que levou na cara, e pensou numa forma fugidia ou escondida ou dissimulada de entrar e assistir à missa, e, para pena dele, não iria à comunhão, pois poderia ser reconhecido. E então pensou em ir reconhecer nessa noite a zona da igreja de Ruivães e a própria igreja em si. A igreja, e partiu, portanto, em direção à igreja. Tinha neste momento, com a Surefire, cerca de 2 horas de luz. Visto que a Surefire é mais estática, e sendo uma Surefire com lâmpada de incandescência, como era a P60, que aliás tem a lâmpada que se chama P60, o Carlos foi e usou em parte uma tocha. E como é que ele fez essa tocha? Basicamente, antes de ir, cortou um pau de uma árvore, um troncozito, com o seu canivete suíço, com a serra do seu canivete suíço. Depois cortou em cruz o topo desse pau, abriu, inseriu uma pinha nas 4 partes que tinha aberto, inseriu uma pinha com pressão, e à volta enrolou pano que tinha cortado de uma t-shirt, que era a segunda t-shirt que tinha, e mergulhou em azeite durante uma parte, caminhou iluminado por essa tocha, que lhe durou para aí 2 horas, 3, apesar do Carlos ser apenas uma estimativa, não tinha a certeza do tempo que foi. Depois a tocha extinguiu-se. O Carlos apagou ainda as brasas com cuidado, estava numa zona florestal,
apesar de estar úmida, com o orvalho da noite. E depois ligou o Surefire até à zona da igreja, isto tudo na escuridão, com a povoação imersa na escuridão. Mas quando se aproximou da povoação, reparou numa coisa interessante que foi: havia janelas onde se notava que havia velas e havia aí uma ou duas em que se notava que havia candeeiros a petróleo ou querosene. E essas janelas davam nas vistas, muito nas vistas, e o Carlos pensou: bolas, taticamente não ligaram nada àquilo que eu disse. Isto é um erro brutal, porque o país no fundo está envolvido numa guerra, não é? E até com satélites no espaço, por amor de Deus. Mas não havia hipótese já de convencer o pessoal, já sabemos como a situação estava. O Carlos lá se aproximou com a Surefire acesa, não tinha outra hipótese, da igreja e estudou o cenário. Então, em que é que consistia o cenário? Num cenário bastante peculiar e numa igreja bastante peculiar, uma igreja pequena. Havia um crasto. Um crasto é um pequeno monte, é um pequeno monte formado de uma rocha grande, rocha muito, muito grande. E a igreja era construída basicamente em cima dessa elevação constituída pela rocha. Tinha umas escadas, tinha e tem umas escadas, e ao cimo dessas escadas tem a entrada da igreja e a torre depois com o campanário, que é o sítio para o sino. Mas do lado, portanto, tem umas escadas que sobem ainda uns bons, diria aí para aí 6, 7 metros de altura, talvez mais. E do um lado tem a rocha com um arbusto, do outro lado tem a rocha com estilo menos acentuada, mas que dava ao Carlos para subir pela rocha, vindo do terreno um bocadito mais alto, e em cima estava a capela. O Carlos olha para a torre e vê que dessa rocha, que apanhava um bocado da parte lateral da capela, basicamente com uma escada não muito alta, bastariam para aí 2 metros e meio, conseguiria alcançar o campanário, que é portanto a torre dos sinos, e aí quase certeza conseguia melhor posição e ouvir a missa. Ok, mas primeiro tinha que construir a escada. Voltou para trás e deixou a construção da escada para outro dia. Preocupou-se desta vez em fazer uma fogueira com o Dakota Fire. O Dakota Fire é um fogo que basicamente é feito numa cova e é alimentado de ar por um túnel que liga a essa cova. Isso permite que as chamas não ganhem muitas proporções, há proporções altas, e porque estão sempre e ficam num nível abaixo do solo, logo não são tão visíveis. Então, depois aproveitou mais tarde as brasas daquela madeira que tinha queimado como carvão vegetal para proteger dos químicos, e quando encheu o cantil de analgina para purificar a água com uma pastilha purificadora, fez passar a água antes por um lenço com dentro com partes desse carvão que tinha feito na fogueira para tirar estilos químicos. Não era carvão ativado de certa forma, mas era carvão vegetal, e era uma primeira maneira de filtrar, porque depois podia pôr a pastilha e posteriormente depois ferver para mais segurança. Ok, assim fez e deitou-se no seu Vivi,
que é basicamente um saco de cama impermeável, mas custava a adormecer. Então desceu até à beira da água, fez a recolha e procedeu ao processo de filtragem e depois deitou-se e viu que precisava de pôr o saco-cama dentro do Vivi, do saco Vivi, porque a temperatura parece que não era agressiva. O Carlos não tinha maneira ali de ver qual era o termómetro que tinha ficado no saco que ele usava todos os dias, ou na mochila que ele usava todos os dias, e ele não sabia, mas desconfiava que se calhar não estava assim muito longe dos 0 graus. Bem, entretanto, por uma abertura nas nuvens, viu as muitas estrelas que estavam no céu e era uma zona linda, e o Carlos sentiu um certo conforto por estar ali na presença da natureza. Então, no dia a seguir, o Carlos dedicou-se a fazer a escada, uma escada de certa forma fininha, estreita, e com os degraus construídos a partir de paracorda, de corda de paraquedas, que era aquela com quem eles tinham ficado, que o Carlos lhe tinha entregado, ou entregue neste caso. Construiu a escada, cortou os troncos e os ramos da árvore, construiu uma escada estilo como fazem os escoteiros, com nós de corda. A escada resistia bem, experimentou-a contra o tronco de uma árvore ali, basicamente, e estava tudo ok, mas sabia que tinha que ter cuidado, e então construiu ligado à parte de cima da escada, construiu um suporte estilo em triângulo que ligava na parte de trás da escada, que era para ele, com a roupa tradicional, basicamente não ser visto. E como é que ele fez? Portanto, era uma espécie de ele levava estilo a máscara, no fundo, essa proteção, esse estilo pálido sem ser para santos. Ele levou a doutora, peço desculpa, ele levou portanto, a construção, e essa construção tapava-lhe, portanto, com uma t-shirt que ele tinha, aquela t-shirt que ele tinha como suplente, tapava-lhe uma parte da frente, depois a outra parte mais do lado era tapada por um saco de lixo preto, que no fundo, dos grandes, que no fundo era mais eficaz, mas que ele não podia aproximar muito da chama. Então, basicamente, o que tínhamos era um Carlos que segurava basicamente com a mão direita o abrigo, e com a mão esquerda segurava a tocha e levava aquilo de forma a que havia apenas uma abertura para baixo e uma abertura para cima, e que não deixava ver a luz dos lados, o que era importante. Bem, eles fizeram o Carlos lá fez o teste, e
estava tudo ok e dedicou-se também a pescar. Primeiro saíram 2 trutas, depois saíram 3, mas uma é mais pequenina, foi ao mar. Bolas 2, e o Carlos ficou satisfeito. Ok, foi pescar e aí conseguiu 2 trutas. Não tinha uma cana de pesca, mas tinha 2 amostras, que são peixinhos pequeninos, e tinha as noções daquilo que precisava de fazer, e que precisava de fazer de uma forma que fosse mais dissimulada. Foi vista por um tipo, mas não nenhum dos gunas ou dos gorilas da macieira apareceram ou viram pescar. Bem, estava-se agora na sexta-feira. No sábado, Carlos contemplou a natureza e chegou a hora de se preparar para ir para a igreja, onde contava ficar durante algum tempo, até que, portanto, partiria de noite e ficaria durante algum tempo até que as coisas tivessem resolvidas. Só um bocadinho que tenho que pôr a bateria a recarregar. Ok, estou de regresso. Vamos então carregar a bateria. Ora, muito bem. Então, o Carlos partiu para a igreja, com a escada, com uma nova tocha acesa, na mesma marcação, na mesma posição, desta vez presa já à escada, e basicamente o Carlos levava a escada estilo à sua frente, com e ia olhando para o chão enquanto a tocha ia iluminando o caminho. Progredia devagar e chegou ao ponto lá a tocha se apagou, e lá ele voltou a ligar a Surefire, que agora já estava fraquinha. Ele tinha mais 2 pilhas, meteu 2 pilhas novas, lá continuou até à igreja, encostou a escada e subiu, mas entretanto, por causa de transportar a escada, tinha deixado antes a mochila escondida numa zona do caminho, em que ele conseguia ver um dos marcos quilométricos, ainda daqueles antigos, pintados à mão, por acaso pintados à mão há pouco tempo, onde tem a indicação dos quilómetros e da estrada nacional que é, e a partir desse marco da rua, da estrada, marcou um azimuth, que é uma direção com a bússola, em que a partir desse marco, virado de frente para esse marco na estrada, seguindo esse azimuth ou essa direção, ia ter
ao ponto onde tinha escondido e camuflado a mochila. A mochila ficou escondida. A estrada onde o Marco estava era a estrada 103, que acompanha a Albufeira de Salamonde, que lhe fica do lado esquerdo, e Rui Vães fica do lado direito, quem vai da direção de Braga Chaves. Muito bem. Então, tinha chegado à igreja, a escada tinha para aí que é uns 30 centímetros de largura, era pé ante pé, tinha para aí 4 degraus. O Carlos subiu a escada, puxou-a para cima, para o campanário. Do campanário, no campanário tinha uma escada que dava pela torre para o interior da igreja, mas o interior da igreja, a partir desse acesso, estava fechado, mas era o suficiente para o Carlos conseguir ouvir perfeitamente a missa e segui-la na impossibilidade de ver televisão, não é? Porque não havia televisão. Ok. Então, e subiu com a Surefire, portanto, na boca, com o último set de pilhas que ele tinha. Set é o conjunto de pilhas que ele tinha para ela. Do campanário, da zona onde estavam os sinos na torre, havia uma escada que descia, então, que era essa escada que falei que descia para o interior da igreja, mas que estava fechada. No resto do chão, mas entretanto passava pelo coro, e no coro havia aqueles bancos para os cantores, que tinham 3 níveis, portanto, primeiro, segundo e terceiro, onde se não houvesse ali um coro a cantar, as outras pessoas poderiam sentar para assistir a cerimónias religiosas. E esses palanques, essas estilo bancadas de coro, serviram para o Carlos descansar ali debaixo. Tinha uma espera muito grande. E nessa espera muito grande, o Carlos tinha medo de adormecer. Tentou fazer exercícios mentais para se manter acordado, como que desenhou mentalmente os gráficos de um calendário que andava a preparar até para o ano. Bem, sabia que os da macieira lhe tinham pedido, mas ele para eles não fez, mas para ele começava a ser importante contar os dias, senão em breve iria perder a noção de quanto se estava. E foi depois muito tempo na escuridão, em que Carlos tinha medo de adormecer, mas depois ouviu-se a chave na porta, e aí um tempo depois, para aí meia hora, começou uma senhora a rezar o terço e bastantes outras a responder. Depois, passado um tempo, chegou a altura da missa, e há para consagrar e havia, portanto, para consagrar umas 5 pessoas para atividades paroquiais. O Carlos tinha visto isso numa folha que anunciava essa data, numa folha informativa da paróquia que anunciava essa data, e que estava no coro. Bem, não sabia se isso ia acontecer ou não, devido àquilo que tinha passado. Entretanto, depois do terço, ouviu as chaves na porta. Quando ele ouviu as chaves na porta, meteu-se debaixo então da bancada, e passado um bocado de tempo apareceu portanto, foi enchendo de pessoas a igreja, e
começou a missa celebrada pelo Padre Fernando. No final da homilia, portanto, e no final da missa e na homilia, o Padre Fernando falou da necessidade de terem a farmácia protegida, possivelmente não se sabia do alto valor que estava a ser, o padre poderia não saber do alto valor que estava a ser pedido pelos medicamentos. A missa acabou, mas o Carlos pensava, se eu saio pode dar aqui uma barraca. Em último caso até podia sair e se podia mostrar se aquilo que tinha ficado combinado fosse cumprido, mas o Carlos tinha dúvidas. Então, como tinha dúvidas, a missa acabou, era necessário esperar até anoitecer para sair. O Carlos tinha o monóculo no bolso, era necessário comer e o Carlos comeu aquilo que a meia barra de ração da emergência restante e bebeu para aí metade de 250, metade de meio litro, portanto 150 centilitros de água do cantil de garrafa Nalgene onde ela tinha sido purificada, depois de passar pela t-shirt com as brasas e pronto. O Carlos esperou portanto, de dia, aproveitou para ler livros religiosos que estavam dentro da igreja. Um deles foi a Bíblia, leu o estilo da Bíblia, alguns livros históricos que percebeu que eram históricos, mas que não conhecia bem. Depois disso, o tempo foi passando e aproximou-se o pôr do sol. Quando ia a sair, teria passado o quê? Para aí 1 hora depois do pôr do sol, e quando portanto, quando a cabeça chega ao nível do chão do campanário, o Carlos ouve um zumbido. Um zumbido mecânico que o Carlos já tinha ouvido, basicamente. Então, o Carlos conheceu imediatamente o barulho. Era pelo menos 1 ou 2 drones, eram vários zumbidos. O Carlos viu a forma de um que se aproximou, ou quando se aproximou, e viu essa forma quando ele se aproximou da varanda, que era a melhor iluminada, que era exatamente aquela da casa do Sr. Arlindo e da Dona Rosa, onde estava o outro guarda da macieira, e não ligou basicamente nenhuma. Mas depois pensou, bolas, à medida que via o drone aparecer cada vez mais à luz. Então, a certa altura, o drone para mesmo ao lado da casa do Sr. Arlindo e da Dona Rosa, que estava iluminada por um candeeiro de petróleo, e quase como paralelo, basicamente, vê que o drone se aproxima então dessa janela mais iluminada, quase como se estivesse a filmar o interior, e o Carlos esperou até não sentir mais o barulho de drones. Então, sem fazer barulho, moveu-se para ver o que se estava a passar. Então, no fundo, quando os drones desapareceram,
o Carlos teve aquela ideia de que realmente os tipos deviam ter apagado a luz, porque assim o drone veio com a certeza fazer um reconhecimento, mas esses reconhecimentos trazem normalmente consequências depois, não é? E o Carlos sabia que assim era, especialmente porque se apareceu mais que um drone, alguém teria que os ter armazenado de forma a que não fossem atingidos pelo pulso eletromagnético. Logo, isso implicaria possivelmente a presença de forças militares. Ora, quando o Carlos se preparava para sair e usar a escada para sair para o exterior, começa a ouvir helicópteros. Depois apercebe-se que são dois. Um é um Augusta, segundo parece, é um Westland. Ou melhor, o primeiro helicóptero que ele ouve era um Dauphin. E o segundo, o Carlos, só depois viria a reconhecer. O Dauphin, ajudado pelo seu projetor Night Sun, que é um projetor muito potente, estilo um follow spot, um foco de seguida, um foco de luz de seguida, como aqueles que seguem os artistas nos concertos. E quando o helicóptero pousa, o Carlos viu, portanto, a luz refletiu mesmo nas varandas das casas do lado e refletiu de forma a que o Carlos percebesse melhor as intenções do Dauphin. Entretanto, a silhueta ficou bem definida, mas depois ficou mesmo bem definido todo o helicóptero quando puseram 4 projetores nos cantos da praça ligados a baterias e possivelmente com um inversor. Quando acendem estas 4 luzes estilo nos cantos, elas tinham um carrinho onde estava a bateria, depois um poste-it e depois a forma onde elas estão instaladas. Quando isso surgiu, o Carlos, fogo, e depois quando eles acenderam esses projetores, um em cada canto, que tinham um conjunto com as suas rodinhas, com a bateria, e em cima com o painel solar, o Carlos apercebe-se da silhueta do outro helicóptero. E o outro helicóptero era um Mi-8, que poderia ser na versão russa ou na versão chinesa, que é um helicóptero de ataque com mísseis, com um canhão guiado pela cabeça pelo movimento da cabeça do piloto, neste caso do navegador. E o que é que ele faz? Bem, recolhe um bocado mais para dentro e fica a observar a situação, mas um Mi-28 de fabrico russo, que é um helicóptero de ataque com mísseis ar-ar, com mísseis ar-terra principalmente, e com um canhão guiado pelo movimento da cabeça do piloto para o sítio onde o piloto olha, significa que temos aqui gente que não é dos Estados Unidos a princípio, e apareciam estilos de nacionalidades diferentes e essas nacionalidades diferentes daquilo que era normal seriam ou russas a princípio ou
chinesas, e o Carlos, sendo chinesas, temeu até um bocado pela prática religiosa e pela missa e assim. Ora bem, pela missa, portanto, não a que ele tinha assistido, mas pela missa, portanto, o sacramento em geral no futuro, porque possivelmente estabelecida uma espécie concretizar-se uma invasão russa e chinesa, e se eles dividissem o território em duas partes, estilo como no Muro de Berlim, seria uma coisa complicada. Partindo do princípio que chineses e russos eram aliados e estavam metidos nas coisas. Entretanto, no interior da praça, um soldado que tinha saído do primeiro helicóptero do Dauphin, com um megafone, começa a chamar a população em chinês e pergunta quem é o responsável das coisas, e apercebe-se depois o Carlos, pela conversa, que estava lá portanto, o Domingos, que era o chefe da caça e pesca. E entretanto, o Domingos aparece e confirma que no helicóptero estão rações de emergência, as pessoas fazem uma fila para as receberem, e o Carlos a pensar, bolas, a falta de conhecimento bélico aqui está a fazer a diferença, porque os gajos, se tivessem reconhecido que o helicóptero era russo ou chinês, teriam ficado mais tempo em casa, ou teriam dificultado mais a vida. Nunca para os chineses, não é? Que seria e era mais complicado até de explicar. Às tantas, o Carlos vê um míssil iluminar o céu, iluminar a silhueta do Mi-8, e era um míssil que seguiu em direção a Arar, e mais à frente no ar vê-se o lançamento de várias flares, várias portanto explosões como vistas vermelhas para desviar o míssil, e o avião safou-se. Pouco depois o Carlos ouve o ruído metálico do canhão do Mi-25, do helicóptero, a disparar uma linha brilhante de projéteis, uma linha, portanto, de projéteis incandescentes, e enquanto se movia, portanto, o helicóptero, porque depois foi atingido e explodiu. E quase ao mesmo tempo o Carlos ouviu vários caças a passarem, enquanto a praça se transformava num inferno explosivo, e o hélio no chão, o Dauphin explodiu, casas ruíram, havia pó, os projetores colocados no canto tombaram, a maioria das pessoas estava morta. O Carlos recuou e foi amparado contra a parede oposta daquele onde ele estava na torre. Desceu as escadas, e o barulho dos miúdos era alto, com a presença do helicóptero, basicamente. Estavam excitados e havia comida e etc. Havia rações de emergência. E esse barulho, que era tão aberto, desapareceu em pouco tempo, e foi substituído por gritos quando começou o bombardeamento. Começou super rapidamente e acabou super rapidamente. Ouviram-se, quando as bombas ou mísseis caíram, pouco tempo depois ouviram-se os aviões. No fundo, o Carlos ficou também um bocado horrorizado, e com a onda de choque
das explosões foi portanto, projetado contra a parede oposta da torre, portanto, a parede oposta ao corrimão das escadas que levavam ao coro e depois ao resto do chão, onde estava a Assembleia da mesa do estilo do Conselho Paroquial. Ok. Passa um pouco de tempo, a praça tinha sido praça, muitos edifícios ardiam, as chamas iluminavam o ar, o Dauphin ou aquilo que restava dele ardia. Pouco tempo depois há outro barulho de helicópteros, mas este bastante diferente, mais tecnológico, e o Carlos recuou, portanto, e ficam uns minutos em silêncio. Passado depois aparecem e o Carlos vê-os delineados pelo clarão, aparecem 2 ospreys e saem para aí por rapel 40 soldados americanos. Então o Carlos enrolou uma parte da camisola que trazia, portanto, à volta da cara, depois outra parte dos braços um bocado à beira do pescoço para se camuflar, porque tinha medo de alguma forma de que tivessem os americanos com sinais térmicos ou com uma busca térmica. E isso conjugado com visão noturna é uma perseguição que se torna a princípio mais fácil. Logo ora bem, portanto, e depois voltou a verificar a praça de Ruibães, onde havia o pelourinho, basicamente. A praça de Ruibães citava uma maternidade e havia na praça os edifícios destruídos e ainda alguns em fogo. O Carlos não podia esperar, as possibilidades de ser visto eram menores. Chegou à sacristia e havia uma janela com artigos e ambos passou pelo seu ponto de partida, o seu ponto de um dos ospreys passou pelo seu ponto de vigia. O Carlos desceu até à sacristia, viu uma janela e pensou em saltar lá para fora, mas não sabia o que é que estava, nem sabia a posição dos americanos, podia ir exatamente de encontro a eles. Mas os USA também mas os americanos também tinham matado já pessoal, tanto é não só aquele da praça como outro que o Carlos conhecia. Logo, o próprio Carlos, na sacristia, quando estava a pensar em partir uma janela, nem que fosse com suporte daqueles de leitura ou caraças, um vidro, e sem saber se encontrar oposição até armada, viu um chaveiro e viu o chaveiro da porta, no chaveiro a chave da porta lateral da Senhora das Dores, ou a porta que tinha um ícone da Senhora das Dores. O Carlos rodou a chave portanto, que estava no chaveiro, que ele tinha visto, rodou a chave na fechadura e saiu por o lado da igreja.
percorreu quase 1 hora, quase até a vomitar, não é? Para fugir basicamente daquilo que sentia ser o ataque e a agressão dos americanos, e o facto deles não terem problema nenhum em despejar bombas. O Carlos sabia que eles eram, até certo ponto, aquilo que ele poderia considerar os malandrecos. Como eu disse, a igreja estava num alto, e os próprios arbustos tinham, portanto, coberto a saída do Carlos, que não precisou de usar a escada, saiu pela porta lateral. Depois o que aconteceu foi que o Carlos lá foi a correr em direção ao sítio por onde tinha vindo, com o Surefire acesa, e virando-a para baixo, os americanos não o notaram. O Carlos correu basicamente até à exaustão. Ele tinha saído, tinha tentado esperar, mas não dava. Os americanos podiam fazer uma busca à igreja, podiam até apanhá-lo no campanário com visão térmica ou visão noturna, e o Carlos ficava sempre marcado, basicamente. Mas quando o Carlos parou, reparou que tinha cometido um grave erro, mais que um. Tinha suado, ou seja, o pânico basicamente tinha feito não paralisar, porque já havia muito treino, mas o Carlos apercebeu-se de que estava com a t-shirt toda suada. Ora, numa noite fria, estar suada é uma boa maneira de se poder morrer por hipotermia. E o Carlos parou porque as pilhas da Surefire acabaram. E agora o Carlos estava no meio da escuridão. Não tinha trazido não tinha uma cam light, não tinha outra lanterna, não tinha sequer um isqueiro ideal. Um dos guarda-costas é que deu a ideia. E esta ideia do guarda-costas tinha dito ao Carlos uma vez, numa troca de impressões, num workshop sobre sobrevivência, tinha dito ao Carlos que devia sempre andar com uma luz química ou uma cam light, daquelas que se quebra e dá a luz para ir por 8 horas ou 12 horas. Agora o Carlos estava às escuras, não tinha o ponto de referência a partir do marco, tinha que voltar a andar a pé portanto, na estrada, e o Carlos estava numa situação difícil. Pensou ainda com o canivete, furar a pilha de lítio, mas dá mais resultado e ardem quando elas estão quentes. Mas isso é uma coisa que a princípio não se... Ou seja, o Carlos estava numa situação que a princípio não era nada favorável. Não tinha uma cam light, e o Carlos sabia que não tinha uma luz química, não tinha comida para se manter quente, água para regular a temperatura, longe da mochila, sem luz. Ele até podia furar uma das pilhas de lítio e faria fogo, mas esse fogo sem luz não lhe dava suficiente para ele arranjar primeiro para os fininhos, depois mais grossos, e para fazer aquelas rapinhas, ou até utilizar quase como se fosse serrim para acender as
portanto, as velas. Neste caso, o Carlos não tinha meio de iluminar, não tinha o isqueiro, não tinha a mochila. O ideal, quando é assim, é levar a construir um abrigo. Se o Carlos se mantivesse estilo em movimento para aquecer, muitas vezes é um erro, porque vai mandar sangue para as extremidades, que vai aquecer as extremidades. Às vezes o melhor é ficar quieto no sítio. Não carregou os bolsos com itens de sobrevivência, não meteu sequer uma manta de sobrevivência. Ok, o melhor era começar a aproximar-se da população. Esse aproximar-se da população era também uma impossibilidade, porque o Carlos basicamente não tinha luz, não tinha capacidade para fazer fogo. Podia até furar a pilha e pilhar arderia, mas o tempo que arderia poderia até chegar fogo a uma t-shirt e conseguir encontrar ramos ali à beira e assim, mas era muito improvável, e era muito provável também magoar só tentar furar a pilha de lítio, porque não iria ver a pilha e seria por intuição, e a pilha arderia. O Carlos Parau não tinha outra hipótese, e dado que já estava exausto, se ele não perdesse a consciência, a hipótese que havia era virar no sentido oposto, caminhar sempre, ir em direção aos a Ruivães e em direção, em último caso, aos americanos. Mas, como acontece normalmente, sem uma bússola, acaba-se normalmente por andar às voltas, e foi isso que aconteceu com o Carlos. O Carlos tinha muitos conhecimentos, mas não tinha um EDC completo e adequado. Até tinha um EDC tático e defensivo, mas o Carlos, naquela altura, subnutrido, caminhou às voltas numa noite de 5 graus, e acabou por desmaiar, por colapsar, e infelizmente morreu por hipotermia perto do nascer do dia, que é quando a temperatura desce mais. Morreu no amanhecer de segunda-feira. Esta novela é por si só uma lição e também uma aprendizagem. Entretanto, a macieira que o Carlos tinha plantado deu frutos um ano mais tarde, mas cheios de radioatividade. Mas a população de Espindo, de 38 habitantes, e uma parte da população de Ruivães tinham sobrevivido, escravos dos americanos, a produzir comida para os americanos, mas tinham sobrevivido num nível limite em que lhes davam apenas o possível para continuarem a fazer aquele trabalho. Como nota final, mas estes habitantes de Ruivães ficaram escravos dos americanos, assim como os de Espindo, mas sobreviveram. Como nota final, digo-vos que uma guerra nuclear não é obrigatoriamente mortal, e a morte do Carlos deveu-se a um acumular de erros e ao pânico. No entanto, o Carlos ganhou uma eternidade feliz, pois morreu para não faltar à missa, e no fundo viverá para sempre na eternidade como um dos muitos santos desconhecidos. E aqui acaba a novela A Macieira. Espero que tenham gostado e que tirem as respectivas lições de sobrevivência necessárias. A seguir, partirei mais para a música, que é importante, e também as viagens de sobrevivência e lições de sobrevivência. Tudo bom? Até ao próximo vídeo.